Vamos falar de falso ensino? Você é daqueles que de vez em quando fica lá na internet procurando uma pregação, procurando alguma coisa assim, uma palavra para a sua vida, que você pensa assim, puxa, hoje eu queria ouvir uma palavra bem legal e eu vou lá dar uma pesquisadinha, ver o que tem. Você é desses? Porque eu sou, tá, gente? De vez em quando eu faço isso também. Mas hoje fica até o final do vídeo que tem uma palavra bem legal do Senhor pra gente, uma palavra de atenção e de exortação sobre esse tema. Então, fica até o final do vídeo para a gente ver o que Deus vai falar conosco hoje sobre isso. Olá para você, aqui é a Jaque. Esse é um canal de leitura diária da Bíblia. Eu falo isso todo dia porque às vezes tem gente chegando agora, né? Tem gente que está conhecendo o canal. Então, se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. E se você está conhecendo, é o primeiro vídeo, às vezes é o segundo vídeo, ou de repente o YouTube recomendou esse vídeo para você, fica nele então, porque eu creio que alguma lição você vai tirar desse vídeo aqui. Você pode também se inscrever no canal, ativar aí as notificações, para não perder os avisos, porque todo dia, como tem vídeo, todo dia o YouTube vai te avisar quando esse vídeo chegar. De sábado também, às vezes tem algo um pouco diferente, às vezes um louvor. Eu lá na minha sala, né, adorando ao Senhor, onde eu convido vocês para estarem comigo, mesmo que virtualmente, mas também palavras diferentes, temas diferentes. Então sempre tem palavra aqui. Então uma coisa que esse canal não falta é vídeo e a palavra para você. Aqui o foco é a Bíblia. A gente está sempre aqui, eu estou sempre falando isso para quem está chegando agora, que por mais que eu tenha uma opinião, por mais que eu enxergue as coisas de um jeito, eu aprenda algumas coisas, o foco aqui sempre vai ser a Bíblia. Então, se esse conteúdo é um conteúdo legal para você, onde você pode encontrar crescimento espiritual, pessoal, conhecimento bíblico até, né? Às vezes você tem a Bíblia lá em casa, nunca abriu, não sabe como ler, não sabe o que está escrito lá. Esse canal, então, ele foi pensado para você. Antes da leitura de hoje, vamos falar com o Senhor pedindo a Ele sabedoria para o tema que Ele tem para a gente hoje. Pai, em nome de Jesus, aqui está a Tua palavra, eu entrego em Tuas mãos o texto que nós vamos ler. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, fale conosco. Abençoa quem está assistindo esse vídeo, quem está ouvindo, alcança essa família, essa casa e fala com essa pessoa, Pai, dando sabedoria, entendimento para mim também e nos ajude a sermos praticantes e não só ouvintes. Que a sua palavra nos transforme por inteiro, ó Deus, de dentro para fora. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Palavra de Deus no livro de Mateus 16 está escrito assim. Então os fariseus e os saduceus aproximaram-se dele para colocá-lo à prova e pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele lhes respondeu, ao cair da tarde dizeis que fará tempo bom porque o céu está avermelhado. E pela manhã dizeis, hoje haverá tempestade porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis interpretar o aspecto do céu e não podeis interpretar os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas sinal algum lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Quando os discípulos passaram para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse, atenção, tende cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Mas eles discutiam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão. Percebendo isso, Jesus disse, homens de pequena fé, por que discutis entre vós por não terdes pão? Ainda não compreendeis? Não vos lembrais dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos recolhestes, nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolhestes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, mas tende cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus? Então eles entenderam que Jesus não dissera que tomassem cuidado com o fermento dos pães, mas com o ensino dos fariseus e saduceus. Tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos, quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus lhes perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse, Simão Bar-Jonas,
Tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. E digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino do céu, e o que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Então ordenou aos discípulos que a ninguém contassem que ele era o Cristo. Desse momento em diante, Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que sofresse muitas coisas da parte dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Mas Pedro, chamando-o em particular, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus tenha compaixão de ti, Senhor, isso jamais te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Tu és para mim motivo de tropeço, pois não pensas nas coisas de Deus, mas sim nas que são dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar sua vida irá perdê-la, mas quem perder a vida por minha causa, este a preservará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida? Ou que dará o homem em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, alguns dos que estão aqui de modo nenhum provarão a morte, até que vejam o Filho do Homem vindo no seu reino. Falei no comecinho do vídeo que às vezes a gente gosta muito de, às vezes até falar assim, né? Eu queria ouvir uma palavra diferente, eu estou precisando de uma palavra, né? Queria ouvir algo assim. A gente vai lá no YouTube e procura muitas vezes aquela palavra que nos favoreça, que vai nos fazer bem. E se eu pudesse resumir todo esse capítulo aqui que nós acabamos de ler, eu resumiria exatamente no versículo 12, que diz assim: Então eles entenderam que Jesus não dissera que tomassem cuidado com o fermento dos pães, mas com o ensino dos fariseus e saduceus. Observe que esse texto é um texto ali que o Senhor ele começa... É um texto em que a Bíblia fala da vida de Jesus, o sofrimento de Jesus ali, no meio ali dos líderes religiosos, o tomar a cruz, o levar a própria cruz, o negar a si mesmo, né? É um capítulo também que nos lembra a passagem de o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então são palavras que hoje em dia a gente quase não ouve mais falar. Muitas vezes é um evangelho por conveniência. Eu quero uma palavra que vai me favorecer, que vai fazer bem para mim, mas não é uma palavra que vai confrontar com o meu pecado. Então, quando a Bíblia diz, né, quando os discípulos eles começam a conversar entre si, né, a Bíblia fala que eles esqueceram os pães, o alimento para eles naquele dia. E aí o Senhor Jesus começa a falar assim, olha, toma cuidado com o fermento dos fariseus. Eles até aquele momento não associam que aquilo era algo relacionado a um ensino. Para eles, Jesus estava falando de matéria, né, uma comida, algo material. Então eles começaram a conversar entre si. Ele está falando isso porque nós esquecemos dos pães. E é quando o Senhor Jesus ele pega e bem lembra das duas multiplicações de pães que ele fez ali. Uma nós lemos ontem, inclusive. Então a multiplicação de pães ali, se o problema fosse o pão, o alimento, para Jesus não seria um problema, porque ele poderia multiplicar de novo. Mas o ponto ali que Jesus estava levando para os discípulos não era a importância dos pães materiais, a comida, né, a nossa comida, o nosso alimento físico, mas o ensino que os fariseus e os saduceus eles davam para as pessoas. Porque o ensino, gente, se a gente parar para pensar, o que é um ensino? O ensino é uma direção. Sabe quando a gente vai na escola, a gente faz a primeira série, a segunda série, nós estamos sendo ensinados ali na nossa escola, a gente está seguindo ali um destino, um ensino. São várias coisas que são passadas para nós ao longo da vida, algumas boas, outras ruins. Mas o que a gente descobre ao longo da vida? Que nem tudo que nós aprendemos, nem tudo foram coisas boas. Mas o ensino já ficou na nossa cabeça, né? Nós já criamos ideais, nós já criamos alguns preconceitos diante daquilo que foi passado para nós. Então, o que o Senhor Jesus estava passando para
para os discípulos era exatamente isso: tome cuidado com os ensinos dos fariseus. Hoje em dia o que mais tem é a palavra de Deus de forma distorcida. Por isso eu sempre falo, leia a sua Bíblia, pega a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, e se você tem dúvida sobre qualquer assunto, leia a sua Bíblia, porque nela o Senhor ele vai falar com você e vai te dar as respostas que você precisa. Eu mesma falando aqui, eu sei que eu posso falhar, eu mesma também posso tropeçar, mas a palavra de Deus ela é imutável e fiel, ela não falha. Então a gente precisa tomar muito cuidado com as coisas que nós estamos ouvindo, com as coisas que nós estamos vendo, com a palavra que a gente está deixando entrar na nossa casa e no nosso coração, que não está trazendo mudança nenhuma. Às vezes a pessoa fica lá 20 anos dentro da igreja, 20 anos frequentando uma igreja e não tem uma mudança de vida, porque a palavra está entrando aqui e saindo aqui. Não está pregando para ela não está recebendo para a vida dela palavras de confronto, de arrependimento de obras. É o que nós acabamos de ler. O Senhor Jesus sofrendo na mão dos líderes religiosos. O Senhor Jesus falando sobre renúncia, falar sobre pegue a sua cruz e segue-me. O Senhor Jesus falando que adianta você ganhar tudo e perder a sua alma. Então nós precisamos ouvir isso de novo. Nós precisamos ser lembrados do verdadeiro evangelho de novo. E para isso acontecer, nós precisamos nos voltar às Escrituras. Porque infelizmente, se a gente olhar a grande maioria de pregadores que nós vemos aí, não se prega mais sobre isso. Se prega sobre prosperidade, sobre ter vida boa, tudo que é bom, mas aquilo que vai assim de encontro com a gente, que vai mudar a nossa vida, que vai ali nos provocar, sabe? Nos obrigar a sair daquela zona de pecado, isso a gente quase não ouve mais. E isso é muito perigoso para nós. Tanto que pela palavra nós vemos ali o Senhor Jesus falando dos milagres de pães. Nem tudo são os milagres, não são os milagres que vão nos transformar, mas a palavra de Deus dentro do nosso coração. Tá bom? Espero que essa palavra tenha te abençoado. Escreve nos comentários se falou com você também, porque falou comigo. E vamos continuar juntos nessa busca, nessa caminhada de aprendizado com o Senhor, diretamente aqui, ó, da fonte, da palavra. Tá bom? Que Deus abençoe vocês e até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau.